Vamos voltar para a política agora? Saímos da economia e voltamos para a política com ele, Gilberto Maringoni. Tudo bem, Maringoni? Que bom que você está aqui. Tudo bom? Bom dia, Rebeca. Bom dia, Mauro. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo. Mas a gente não passa da economia para a política, porque eu estava assistindo o Davi. O Davi está falando uma questão política seríssima, que é o papel de uma empresa estatal. O papel de uma empresa estatal para o desenvolvimento e qual era o impulso, qual era o desígnio da Petrobras quando foi criada lá atrás, há exatos 70 anos, pelo presidente Getúlio. Né, que era o grande presidente que pensou o desenvolvimento do Brasil, justamente dotando o país de uma infraestrutura para possibilitar a industrialização. Então, o que o Davi deu foi uma aula de política, estrito sensu. Não estou te corrigindo, só estou falando. Foi tão bom o que o Davi falou. Economia política. Economia política. É a velha e boa economia política. Isso aí. Olha, deixa eu só ler o comentário aqui da Cristi, que ela faz uma consideração. Ela diz: se não há paridade de salário mínimo internacional, também não deveria haver paridade de preço de combustível. Comentário da Cristi Andrade. Muito bom. Legal. Seguinte, Maringoni, o que foi essa entrevista do Múcio ontem? Defendendo na prática o golpe de Estado em 8 de janeiro, dizendo que os militares deviam ter ido para a rua, que devia ter sido o GLO. Por sinal, foi secundado, surpreendentemente, ele ter falado, talvez ele tenha surpreendido, pela relatora da CPMI do 8 de janeiro, que diz que o relatório dela ela vai indiciar o Bolsonaro, mas vai afirmar no relatório dela que os militares salvaram a democracia brasileira. O que está acontecendo? Para tudo que o governo desceu. Mauro, eu fiquei absolutamente escandalizado com a entrevista, porque a maior parte do tempo foi tomada por essa questão da GLO e o ministro não responde. Quando ele diz que os militares salvaram o Brasil, ele não responde sobre os acampamentos militares na porta dos quartéis, autorizado pela maioria dos comandantes regionais do Exército Brasileiro, e que, na época, ele apoiou. Ele disse que, inclusive, tinha parentes na porta dos quartéis, que isso era absolutamente natural. E uma segunda barbaridade que ele fala, e isso ficou meio encoberto, é essa conversa entre o comandante do Exército, o general Tomás, e o ministro Alexandre de Moraes. Quer dizer, eu não entendi qual é a função de um funcionário público de segundo escalão e conversar, que é parte interessada, uma vez que o coronel Mauro Cid foi fardado à CPI, ou seja, toda essa missão, todo esse imbróglio no qual ele está metido até o pescoço, talvez até a testa, a imagem que se passa até agora e não foi desmentida é que ele está cumprindo funções do Exército Brasileiro. Não é nem do presidente da República, como quer dizer o seu advogado, o seu novo advogado. E isso também é uma outra história que tem que ser esclarecida. Ele precisa destrinchar aquilo que ficou no meio de algo maior, que é a GLO. Lembrando, o presidente Lula não quis GLO em 8 de janeiro, o ministro Flávio Dino, pelos relatos da época, bateu boca com o ministro Múcio no calor dos acontecimentos, que não deveria haver GLO, e ele insiste nessa tomada nessa iniciativa, que foi repelida à época, dizendo que teria sido a solução. Ou seja, é o caso do seguinte, quer dizer, quem armou essa situação, que foram generais do Exército Brasileiro, que deram guarida a essa baderna de 8 de janeiro, agora ele tenta reescrever a história dizendo que eles seriam a solução. É aquela história torta de que o veneno da cobra é a própria vacina. Não é. Nesse caso, não é. Então, o Múcio não tem a menor condição de continuar. E só continua por 2 motivos. Imposição das forças e, eu não entendo até agora, por uma decisão do presidente Lula. Vamos falar sobre essa questão daqui a pouquinho. Rebeca, quer entrar nessa conversa? Não, estou analisando essa primeira consideração do Maringoni, aí essa era uma preocupação, né? E a pergunta que não quer calar, todo mundo faz isso, né? Por que o Múcio ainda está? Por que o Lula não exonera? Enfim,
e ouvi uma entrevista do Lula dizendo que tem uma história de amizade com o Múcio, né, de muitos anos, uma relação muito próxima. Isso também pode comprometer, Marigoni, essa questão da amizade, interferir aí de alguma forma nos trabalhos oficiais? É importante registrar que ele também tinha Rebeca, uma eu vou história de fazer amizade de muitos anos com o G. Dias, né? É importante que se diga. com o Palocci, né? Com o Palocci. Com o Palocci, com o Zé Dirceu. Então, precisamos mediar essa questão. Mas essa questão de você ter uma amizade com alguém não quer dizer que essa pessoa vai ser o melhor servidor, ser o melhor auxiliar. Mas eu quero fazer uma pequena volta para a gente entrar nessa questão. Ontem saiu aquela pesquisa Genial Quest, dando conta de que o presidente Lula deu uma subida impressionante. Primeiro, ele está com 60% de aprovação, mas o interessante, que vocês devem ter, eu não assisti o programa ontem, mas vocês devem ter detalhado, ele sobe no Sul e Sudeste, avança entre os evangélicos e ganha força entre apoiadores do Bolsonaro. Ou seja, Lula está em alta, Lula está subindo. Pela primeira vez, situação, ele tem mais vários apoio problemas da administração entre os evangélicos. Impressionante, né? Pela primeira vez, exato. A aprovação dele entre os evangélicos supera a desaprovação. Grande pesquisa. Numa situação dessas, qualquer governante vai olhar para os números e vai dizer: eu não vou mexer em nada, porque está indo muito bem. É como quando você está no avião, você vê, você está subindo bem, não tem turbulência à frente, céu de brigadeiro, enfim. Não vou tocar nos instrumentos, vou manter essa rota. O problema é que o governo não funciona exatamente assim. Você não tem piloto automático no governo para tocar a situação. Quer dizer, eu não quero dar conselho, né? Imagina alguém dar conselho para o presidente Lula com a habilidade que ele tem. Mas tudo vai bem enquanto tudo vai bem, não é? A gente teve situações em que tudo ia bem, e o tudo ia bem, você não mexer em determinadas situações, levou à crise do mensalão, levou à crise do governo Dilma. E esse seria um momento ótimo para ele impor a sua autoridade na negociação, não digo nem com o Centrão, a gente pode ver depois, mas com os militares. Os militares estão no seu pior momento, talvez, da história da República. Você nunca teve uma situação de desmoralização dessa forma, nem na ditadura. Eu recomendo muito, eu vou passar para vocês depois, eu não sei se vocês assistiram, a audiência que houve ontem na Comissão de Constituição e Justiça, num debate sobre militares. E há duas intervenções de 20 minutos cada, eram vários debatedores, mas é do general Echegói, estava lá o ministro Jungmann também, estava lá o professor da FRJ, não vou falhar o nome agora, e estava o Manuel Domingos. Manuel Domingos é o maior especialista em questões militares do país, hoje. E ele faz uma intervenção muito dura, colocando o seguinte: o lugar das forças não é na política, o lugar das forças é no quartel. Mas mais do que isso, existe desde o início, desde a independência, pelo menos, a ideia das Forças Armadas, ou do Exército, que é a força mais numerosa, de que a nação foi criada a partir do quartel, ou que a nação foi criada à imagem e semelhança do quartel. Questões como disciplina, hierarquia, uma série de tarefas que o Exército faz de defesa da soberania, que eles funcionaram como um exemplo para a sociedade, e a sociedade deve uma espécie de reverência às Forças Armadas. Esse pensamento primário, ele foi plasmado nas constituições brasileiras através dessa tentativa de impor um poder moderador às Forças Armadas, que chega aos nossos dias com o artigo 142 da Constituição, que é corretamente chamado pelo Manuel de aberração. É um artigo que foi muito discutido esse ano, muito ambíguo, e que dá aos militares essa preponderância. No governo Lula, essa preponderância vale na maneira como foi constituído o Ministério da Defesa. Em todas as áreas houve transição, ou seja, houve interação entre o governo anterior e esse, um debate muito grande, área por área, sobre como iriam ser educação no novo governo, política econômica, como é que ia ser
a questão das relações internacionais, a questão da saúde, enfim, em cada área. A única em que não aconteceu isso foi na área de defesa, em que o ministro foi imposto, não por amizade a Lula, mas foi imposto pelos militares, e a gente tem alguém que funciona como um líder sindical da categoria militar, se é que isso não existe, mas da categoria diante do governo, e não alguém do governo para fazer valer o poder civil sobre as armas. Essa deformação está na raiz do que o Múcio fala. Ele está vocalizando o que os chefes militares devem ter cantado no ouvido dele, o seguinte: tinha que ter tido GLO. GLO é quando a garantia de lei e da ordem, que foi garantido na Constituição, é algo que precisa acabar. Aliás, o deputado Zaratini, que é um dos que quer acabar com isso, porque significa você ter uma intervenção militar nos estados. A GLO é um absoluto desastre. A gente viu na prática a mais ruidosa e a mais recente delas, que foi no Rio de Janeiro, que assume o general Braga Neto e poucos dias depois, sob o seu comando da Secretaria de Segurança, sob o seu comando de toda a área policial do Rio de Janeiro, acontece o bárbaro assassinato da Marielle. Alguém pode dizer, bom, mas não dá para ele controlar tudo, não dá para ele controlar a segurança em cada ponto da cidade. Bom, acontece que aquilo aconteceu no centro do Rio de Janeiro e hoje, 5 anos depois, nada foi esclarecido, sendo que o Exército tinha total controle da área. Isso não facilitou as investigações que continuam. Maringoni, esse evento a que você se referiu foi um seminário que aconteceu na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, presidida pelo Rui Falcão, um quadro histórico da esquerda brasileira, o Rui Falcão, por iniciativa dele, um seminário Forças Armadas e Política, Limites Constitucionais. Esse seminário teve momentos de enorme tensão. Está aqui, deixa eu colocar o professor Manuel Domingos falando no seminário. Houve um confronto aberto entre ele e o general Sérgio Etchegói. Vamos lá. Aspas, pacificador, silenciador das vozes oposicionistas, da rebeldia de uma sociedade escravocrata. Assim se forma a mentalidade do militar. Exatamente o que você estava falando. Os militares brasileiros, vamos apresentá-los à sociedade, são organizações absolutamente dependentes do complexo industrial militar da grande potência. Não tem capacidade operacional autônoma. São dependentes para onde pender o fornecedor de material, tem de acompanhar o militar brasileiro. O militar brasileiro... Bastante impactante. Está aqui, vou passar adiante, claro, não vai dar para a gente ouvir a exposição toda dele. Deixa-me ver aqui. Está aqui a professora da FRJ, a que você fez menção. Na Amazônia, não vai inibir ainda mais uma participação maior dos outros órgãos que deveriam atuar nessas áreas. Eu acho que essa questão das atividades subsidiárias, também estranhei a timidez do Ministério do Meio Ambiente na discussão sobre a política de defesa nacional. Olha aí, está aqui. Adriana Aparecida Marques, da UFRJ. Eu acredito que uma atuação mais... E o general Etchegói. Onde está aqui o general Etchegói? E que houve momentos de grande confrontação. Está aqui. Desde os episódios de Guararapes, em homenagem aos dois... Pode voltar, por favor, eu não pedi para passar. Desde os... Que são 145 operações de garantia. Tá aí, ó, ele defendendo a GLO, fazendo a defesa aberta da GLO. Marinha. Tiradentes, professor, está em bronze na entrada da Academia Militar das Agulhas Negras, para repor a verdade. Ele confrontando o Manuel Domingos. Tentem, como eu já tentei, como eu já participei, tirar um quartel, por exemplo, de Uberlândia. Pronto. Tá aí alguns trechinhos desta
desse encontro ontem, e posso dizer um bastidor. Quando acabou a sessão, o Etchegóin foi confrontar o Manuel Domingos. Teve um clima bem pesado no final da sessão, em que o general Etchegóin foi lá confrontar, sob o bastidor. Foi um clima bem desagradável. De fato, foi para cima do professor Manuel Domingos, ex-deputado federal e, como você falou, um dos maiores, talvez o maior especialista em Forças Armadas. Espero trazê-lo aqui para falar sobre esse evento lá na Câmara. Mauro, o confronto foi que o general Etchegóin chegou o seguinte, disse: eu não tenho prazer em encontrá-lo. Ele começa o encontro com o Manuel Domingos assim. A iniciativa do deputado Rui Falcão, um dos melhores deputados dessa legislatura, um histórico quadro do PT, um dos petistas da velha guarda, foi muito importante também, porque o tema militar não é debatido. E foi debatido no lugar certo, na Câmara, e confrontou visões distintas. Vamos lembrar, o general Etchegóin foi chefe do GSI no governo golpista do presidente Temer, estava lá com o ministro Jungmann, também ministro do governo golpista do Michel Temer, foi ministro da Defesa, né, também um grande conhecedor da questão militar, mas está do outro lado. Aliás, eles fizeram ali os cumprimentos, uma espécie de pequena rasgação de seda, os dois, por serem amigos de longa data, por participarem de debates há muito tempo. Mas esse confronto foi muito importante. Mas o Múcio, ele expressa esse outro lado. O Múcio, ao defender a GLO, e a GLO tem um viés golpista muito grande, é preciso dizer, porque se ela é uma intervenção militar, isso o Josias de Souza pergunta ontem para o Múcio, se um presidente da República de determinada orientação, de esquerda ou de direita, pede uma GLO num estado de um opositor seu, de esquerda ou de direita, ou seja, posições contrárias, isso é uma situação de confronto de poder aberto. Você está intervindo num outro governo, você não precisa da aprovação daquele governo. No caso do Rio de Janeiro, houve aprovação, mas nesse que foi no governo do Sérgio Cabral Pezão, se não me engano, em que houve esse pedido. Mas é uma medida, quando o Múcio defende isso, ele está defendendo o golpe. Ele está defendendo uma situação inaceitável para um governo democrático que tinha 8 dias. Era deslocar a área de segurança para o GSI. Há um problema seríssimo no papel das Forças Armadas, e isso eu vou mais uma vez secundar aqui o Manuel, que é o seguinte: Forças Armadas não teria como papel constitucional, papel precípio, a segurança interna, isso cabe às polícias. Essa deformação vem do Império. Eu lembro que as rebeliões internas foram reprimidas pelo Exército, como Canudos, como Contestado, mesmo rebeliões urbanas. Houve uma grande revolta quando os bondes aumentam no Rio de Janeiro em 20 centavos, eram em vintém, a revolta do vintém, em 1º de janeiro de 1880. Eu já tinha conversado com o Mauro aqui quando a gente falou de 2013, a revolta do vintém. O Exército é quem reprime. O Exército tem que cuidar de fronteira, quem cuida da segurança interna são as polícias. Então, esse desvio de conduta é algo que coloca permanentemente o Exército voltado para combater o chamado inimigo interno. O inimigo interno é uma figura criada na Guerra Fria, na época da histeria contra o comunismo, tal, de que a infiltração comunista nos países criaria um inimigo dentro das fronteiras. Essa deformação é que dá às Forças Armadas a prerrogativa de combater movimentos populares. Perfeito. Maringoni, ontem a entrevista do Zé Múcio, ela tem aspectos... é importante dizer, o Zé Múcio tem apoio declarado do Etchegóin. O Etchegóin é um dos sustentáculos da presença do Múcio no governo, fazem lives, é um negócio assim realmente... a proximidade entre eles é muito grande, mas foi muito, até divertido, o Josias de Souza perguntando para o Múcio, porque tem essa história do Delgatti, né, que daqui a pouco vai lá na CPI do golpe depor, e o Delgatti esteve em reunião no Ministério da Defesa para articular o ataque ao TSE junto com os militares, ou então
ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira. E aí fica uma conversa parece uma conversa de loucos, lá, de doidos varridos, mas não, uma conversa interessante. Ele fala, olha, mas aí, com quem que ele conversou lá? Não, nós não sabemos, nós vamos pedir à Polícia Federal para investigar, e aí o juiz fala, mas quando alguém vai no Ministério da Defesa e vai lá e chega na portaria, não precisa dizer onde vai, não tem um registro de com quem essa pessoa falou, não é obrigação que aquele que dialoga, isso está em todos os ministérios, hoje é uma obrigação legal, não é obrigatório que seja registrado, não, mas entenda, não. E aí fica uma conversa ali de uns 5 minutos, em que o Múcio diz, não, a Polícia Federal que vai ver. Ele não reconhece que, na verdade, o Ministério da Defesa sabe que horas ele chegou, com quem que ele falou, na sala de quem ele foi, e claro, para não punir, né? Porque o objetivo é não punir, né? Mas o Mauro tem algo mais grave. É o seguinte, o general Etchegóin ontem ficou durante parte de sua intervenção falando da capacitação técnica das Forças Armadas na área naval, na Embraer, na questão dos radares na Amazônia, enfim, ficou dizendo que o Exército tem laboratórios de capacitação na área de saúde, enfim, da excelência do corpo técnico militar. Eu não vou entrar em detalhes porque eu não conheço, mas nessa área específica das eleições, o que o Delgatti foi fazer lá com os generais do alto comando? Não sei se estava todo o alto comando reunido, mas os relatos que chegam até o público dizem o seguinte, ele foi dar uma assessoria sobre a questão da vulnerabilidade das urnas. Então, o Exército, que tem todo esse corpo técnico, pega um hacker, que é uma figura, uma figura de grande suspeição, enfim, ele é o mesmo que criou a Vaza Jato lá, que vazou os áudios do Sérgio Moro, do Dallagnol e tal, e com base nessa expertise do Delgatti, que não é ninguém diante das Forças Armadas, que não é ninguém na hierarquia do poder brasileiro, eles contratam um hacker, ou seja, eles contratam alguém aí que tem essa expertise melhor do que a deles, porque faz isso do seu dia a dia, faz serviço aqui e ali. Eu não sei qual é a característica principal do Delgatti, mas hoje ele é um suspeito de ter conspirado contra a democracia, tem esse imbróglio aí junto a Carla Zambelli, tentar entrar na conta do TSE, incriminar o ministro Alexandre Moraes, enfim, é um marginal na vida brasileira. Esse marginal é colocado no centro de decisões do Exército para ajudar naquela narrativa, para usar a terminologia deles, de colocar as urnas sob suspeição. Colocar as urnas sob suspeição é uma armação golpista. Então, o Delgatti é levado numa articulação golpista para dentro do alto comando. Não tem registro disso. Isso não vai ser esquecido. É uma coisa assim, escandalosa isso que está acontecendo. E eu digo, o serviço de inteligência, toda a expertise do Exército cai por terra com essa foto que o general Lorena Cid, que é o Cid pai, a gente tinha o desenho animado do Bibo pai e Bob filho, né? A gente tem o Cid pai e o Cid filho. Né? Do Cid pai, ele tira uma foto das joias num lugar que tem um reflexo da imagem dele e ele aparece. Eu falo, como é que alguém desse tipo de bobeada está confiado para essa pessoa uma parte central da inteligência, da defesa brasileira? O sujeito não é capaz de defender a própria imagem. Quer dizer, pega o celular e tira um selfie quase. E é esse sujeito, essa gente que tá cuidando da segurança brasileira. Então, essa história de que o Brasil é um país pacífico, é um país pacífico porque quem quiser entra aqui explorando madeira na Amazônia, quem quiser entra aqui explorando manganês, entra na Petrobras, compra ações da empresa e transforma o caráter desenvolvimentista dela. Enfim, faz o diabo aqui no Brasil. Vai na base, tem a base de Alcântara com aval militar, e aí esse militar está tirando selfie, se autoincriminando e não tem problema, porque se autoincriminar é o menor dos problemas. É como é que essa gente não é treinada para esse tipo de coisa. Então, essa expertise que o general Etchegóin fala se dissolve no ar na prática.
esse confronto de ontem. Foram dois momentos ontem do debate sobre a questão militar, a entrevista do Múcio e o depoimento do Manuel Domingos. Até seria interessante fazer uma edição, picotar, o Manuel Domingos fala durante 20 minutos, e colocar nas redes, porque toda a audiência é muito grande, né? E a fala dele serve como um aperitivo para quem quiser ver a toda a audiência, né? Mas, só terminando, Mauro, a gente está discutindo altas questões de estratégia militar. Hoje, o que está em pauta é receptação de objeto roubado. Hoje, o que está em pauta é roubo. Hoje, o que está em pauta é muamba. Hoje, o que está em pauta é um general do alto comando da reserva que mora em Miami. No fato, ele mora onde ele quiser, mas é sintomático que um general brasileiro vá para aquele paraíso do que existe pior da elite latino-americana, que todos, os gusanos estão em Miami, os refugiados venezuelanos estão em Miami, todo novo rico latino-americano tem uma mansão em Miami e adora posar nas suas fotos, nas suas redes sociais, na revista Caras e tal, de sapatênis, short e camisa florida numa praia de Miami. Rebeca. Eu? Vamos ter que encerrar a conversa com a Maringoni, mas não queria encerrar sem você entrar nessa conversa mais uma vez, por favor. Não, é isso. Fico aqui acompanhando os comentários, prestando atenção nas falas e construindo aqui esse raciocínio. A Solange GNP, ela diz, lembrem que quem abriu as portas para os militares foi Aécio Neves com o Temer no golpe de 2016. Mas é isso, né, Mauro? Aquilo que a gente tem visto, os militares quase que viraram um partido à parte, né? Um partido político com sua atuação aí no governo Bolsonaro. O que precisa ser feito realmente é tomar as rédeas, né? O governo federal tomar as rédeas, porque são servidores públicos, estão a serviço da nação, a serviço do povo, e não podem aí tomar decisões, tomar partido de lado nenhum, né? Enfim, muito boas considerações do Maringoni, como sempre, caderninho cheio aqui. Legal. Sempre. Obrigado, Maringoni. Muito interessante. Obrigado, Mauro. Conversávamos aqui, já mandei mensagem para o professor Manuel Domingos. Amanhã ele vai estar aqui com a gente. Amanhã vai estar aqui o professor Manuel Domingos. Vamos fazer um recorte e ele vem contar tudo o que aconteceu na reunião, lá na Câmara dos Deputados e Deputadas. Valeu, Maringoni. Foi ótima a tua dica. O Jefferson Miola ontem já tinha me falado longamente sobre essa sessão lá na Comissão de Constituição e Justiça. Acho que vai ser muito bom ter o professor Manuel Domingos aqui amanhã. Muito bom, Mauro. Muito obrigado, Rebeca. Muito obrigado, Mauro. E muito obrigado a todo mundo que nos assiste. Tchau, tchau. Valeu. Abração.